Para provar que esse programa não é uma bagunça, eu chamei uma personal organizer, a Priscila Monteiro, ou a Pri Monteiro. Pri, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Antes de falar sobre a profissão, né, de personal organizer, eu quero saber por que tu escolheu essa profissão de organizar a bagunça das pessoas. Então, eu acho que essa é a profissão que me encontrou, né? Eu creio muito na questão do propósito, né? No propósito que a gente tem. E a gente passou por uma situação, né, na nossa vida, que eu precisava fazer algo. E eu sempre me considerei uma pessoa organizada, sempre gostei muito de organização. E lá nos Estados Unidos era uma profissão que já era muito forte, aqui era tudo muito recente ainda, né? Lá em 2016, 2015. E Deus começou a falar muito comigo na questão da organização. E eu fiz um curso online na época, e só que eu engravidei da minha segunda filha, da Betina. E aí eu creio, né, que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Não era o tempo, né, para iniciar, me dediquei à maternidade, assim como eu fiz com o meu primeiro, né, o Benjamin. Me dediquei à maternidade primeiro, e aí depois, quando ela estava perto dos 2 anos, eu falei, Senhor, acho que é a hora. E aí Deus começou a falar comigo de novo sobre a organização. Porque Deus é um Deus de ordem, né? Então, onde há ordem, há paz, né? E eu acho que esse é um princípio. Então, quando a gente coloca a nossa casa em ordem, automaticamente a gente alinha as nossas emoções também, porque isso é um reflexo, né, de como está a nossa casa. E também com o decorrer da correria do dia a dia, né, a falta de tempo, vamos se dizer, eu estou aqui para isso, né? Para auxiliar a vocês, né, organizando a casa de vocês, trazendo essa sensação de paz, de bem-estar, colocando em ordem para que vocês possam usufruir do tempo de vocês da melhor maneira, com a família, né? Então, tu também organiza a tua casa? A minha casa é organizada. Não cansa organizar outra coisa, organizar a tua, organizar dos outros? Não, é porque se torna um hábito. Assim como a alimentação saudável, exercício físico, a organização se torna um hábito. Para uns é muito fácil, é natural já, né? Já chegar em casa e tá em ordem. Para outros é algo que a gente tem que esforçar um pouco mais, vamos dizer, né, para vencer a bagunça. E depois que você entende o quanto aquilo traz um benefício para sua vida, é automático. Então você chega em casa tudo em ordem, quando eu digo tudo em ordem, não é tudo perfeito, né? Uhum. Porque a nossa casa é uma casa com vida, né? Então, se tem alguma coisa ali, vamos dizer, fora do lugar, pequenas coisas, é porque tá vivendo, tá acontecendo, né? Tá fluindo a vida ali, né? Então, não é sobre aquela perfeição de casa de revista que a gente diz, né? É uma casa que tem vida. Não é para se tornar uma obsessão. Não pode, porque tem que ter o equilíbrio, né? O excesso da bagunça é prejudicial, assim como o excesso da organização, da limpeza também. Então, tudo que é em excesso, né, é prejudicial para nós. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. E a ordem vem para isso, né? Quem foi teu primeiro cliente, Pri? Como é que foi a tua primeira experiência como organizadora? A minha primeira cliente foi lá em Tubarão. E quando eu comecei a profissão, eu achava que eu ia ficar só por lá, né? Atender ali em Tubarão. E foi a Crisley, uma amiga minha, uma querida, foi a primeira. Foi uma experiência, assim, incrível. Eu dei um passo de fé, porque, querendo ou não, como era algo tudo muito novo, a gente, às vezes, vem um medo, vem a insegurança, sabe? E desde o início, eu sempre falei, Senhor, que não seja sobre mim, é sobre você. Então, que o Senhor, né, possa me usar como instrumento. E aí, foi fluindo. E dali, ela me indicou para uma cliente aqui em Criciúma. Então, a minha segunda cliente... E aí, uma indicou para outra, indicou para outra. Logo, eu comecei a atender aqui em Criciúma, e até então... atendo muito aqui na região, tô sempre por aqui, né, então as pessoas acham que eu até moro aqui, mas isso é os planos, né, tá nos planos, quem sabe. E foi uma experiência incrível, assim. Na verdade, todo cliente é incrível, é uma experiência única, porque nunca uma casa é igual a outra, uma família nunca é igual a outra. Cada família tem, né, as suas particularidades, a sua rotina, a sua essência. Então, todas elas são especiais, né? Porque toda ela é uma experiência nova. Eu nunca vou já sabendo como que vai ser. Não, eu vou pegar uma família nova, eu vou entrar no lar daquela família, né? Então, é sempre com muito amor, com muita dedicação, né? Profissionalismo, ética, carinho, né? Porque a gente está entrando, né, na área íntima daquela família, então a gente tem que ter muito respeito por aquilo. Então, sempre se torna muito especial cada experiência. Pri, por que as pessoas deixam a sua casa bagunçada? Onde é que está a raiz disso? Então, a raiz é algo que precisa ser analisado
particularmente, né? Cada família, cada pessoa. Então, a gente não pode, eu não posso apontar onde está o erro, vamos dizer, da bagunça, porque a gente tem que entender o que acontece por trás, né? Daquela família, daquela rotina, por que a pessoa consegue chegar naquele ponto. Tem bagunças que são que precisam, que é algo mais forte, vamos dizer, né? Por exemplo? Tipo um acumulador, né? Que é o excesso. Você já pegou casos assim? Já, assim, um excesso de coisas. Então, a gente sabe que ali precisa de um acompanhamento psicológico para tentar entender o porquê da acumulação. Pessoas que têm dificuldade de desapegar, o excesso mesmo, sabe? De não caber dentro daquele espaço. Então, tem um limite, né? De você adquirir certas coisas. Nesse caso em específico, eu gosto de dar exemplos, porque sempre que a gente fala, as pessoas se identificam ou lembram de alguém, né, e pensam sobre o assunto. Quando você fala em acumuladores, você pegou um caso assim, a pessoa acumulava o quê, Pri? É tudo. Todos os armários. Absolutamente tudo. Sim, tudo. Em todos os armários estavam excesso de coisas. Até um caso específico que eu peguei, que eu ajudei essa pessoa, teve que ser um processo por etapas, porque a pessoa ficava nervosa, mas ela foi entendendo, a gente foi conversando, né, porque tinha coisas desde a época da adolescência, lixo, sabe? Coisas que não faziam mais sentido para a vida dela, ela não conseguia desapegar. Então, foi por etapas. Primeiro, o guarda-roupa, né? Depois ela entendeu aquele processo, fez a triagem, fez a limpeza, fez a organização. Até hoje ela consegue manter, é incrível. Depois a gente foi para o quarto do filho, para a cozinha, e era uma pessoa muito caprichosa, extremamente caprichosa. O ambiente era muito limpo, só que dentro dos armários não. Mas por quê? Porque aqui dentro as emoções precisavam de curas, de alinhamento. Então, é muito particular de cada um, sabe? E ela entendeu, né? Eu assim, sempre digo que a gente precisa pedir auxílio para o Espírito Santo para mostrar para nós o que precisa ser alinhado aqui. O que está me gerando a bagunça aqui, né? Para que a gente possa entender e colocar isso para fora. Então, ela entendeu. E quando a gente terminou de organizar a casa, ela olhou para o ambiente e falou: nossa, Pri, parece que minha casa está mais branca, mais clara. Mais leve. Mais leve. A casa estava limpa, os armários fechados. Só por quê? Porque ela tirou aquele peso. Era de dentro? Do passado, sim, de dentro, né? Do passado, das coisas que não faziam mais sentido para a vida dela. Ela conseguiu desapegar daquilo e hoje ela tem uma vida muito leve. A casa dela é muito leve, ela só tem aquilo realmente que ela precisa, porque ela entendeu o propósito, né? Então, a gente não pode já chegar a apontar para a pessoa. Ela tem que ter esse entendimento, sabe? Assim como o excesso da bagunça, vamos dizer, o excesso da limpeza, da ordem também não é bom. Porque é aquela pessoa que não consegue viver num ambiente sem tirar, não pode tirar nada do lugar, né? Tem que estar limpando o tempo inteiro. Sofre por causa da autocobrança. Então, isso também é ruim. Então, tem que entender o porquê que eu sou assim. Quando um cliente te contrata para organizar a sua casa, esse trabalho, ele precisa ser refeito periodicamente ou ele depende da pessoa que te contratou de manter essa organização? Sim, depende muito de cada casa, assim. Tem casas que eu volto a cada 4 meses, né? O cliente, eu vou lá, faço. Depois da primeira organização, quando a gente faz uma organização bem estratégica, faz aquela triagem boa, deixa somente aquilo que precisa, faz um planejamento para que a casa fluir a rotina, trazer facilidade para aquela casa. Então, a casa começa a funcionar, vamos se dizer, né? Ela começa a funcionar. Então, a gente determina um lugar para cada coisa. A próxima manutenção se torna mais leve, mais tranquilo, porque a pessoa já foi feita, já foi definido um lugar para cada coisa. Então, tem casas que eu não volto. Tem casas que eu volto uma vez por ano para fazer aquela, né? Dar aquela geral, assim. Tem casas que eu volto, Pri, fiz compras novas, estou trocando as minhas louças, fiz uma triagem no meu guarda-roupa e estou renovando, preciso fazer uma manutenção, realocar as coisas. A gente vai lá, faz uma manutenção, isso já se torna bem mais rápido do que a primeira organização, né? Tem clientes que eu vou a cada 4 meses, tem clientes que eu vou na troca de estação ali 6 meses, né? Do inverno para o verão, do verão para o inverno, a gente faz aquela troca de estação para otimizar o espaço. Então, depende muito de cada rotina, né?
O trabalho, ele pode ser de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, ele depende da necessidade de cada pessoa. Depende do volume de coisas e do espaço. Então, assim, tem cozinhas que eu vou em uma tarde, eu e meu esposo, né, a gente trabalha juntos. Vocês trabalham juntos? Trabalhamos juntos, tá ali. Então, tem cozinhas que a gente consegue fazer numa tarde, que a organização flui rápido, porque é uma cozinha mais leve, no sentido, quando eu falo leve no sentido de quantidade de volume, né, ali, que tem ali. Então, tem cozinhas que eu fico o dia inteiro só numa cozinha, porque o volume é grande, tem a despensa, a gente precisa trocar botar os mantimentos nos potes, etiquetar tudo, higienizar todo o ambiente. Então, é um processo que é demorado, parece rápido, mas não é. É um processo demorado, é um planejamento estratégico. Então, assim, eu preciso entender a rotina da casa e olhar os objetos que tem, os armários, e pensar na funcionalidade. O que eu posso melhorar aqui? Sabe? Então, eu tenho que ter essa visão. O que eu posso melhorar para essa família? Né? Então, eu vou começar a categorizar as coisas, planejar, a gente testa ali para ver se funciona. Eu gosto sempre de estar testando, né? A questão dos braços, a altura, se realmente isso vai trazer um benefício para ele. Não deu certo, vamos trocar. E é um remanejamento. Então, é um processo que é demorado. A parte mais demorada da casa é o closet, né? A parte do guarda-roupa, porque são dobras, então isso demora mais. Então, mas já aconteceu de eu ficar 1 dia num closet, como também já aconteceu de eu ficar 3 dias em um closet, né? Então vai depender muito do tamanho e volume de coisas. Então, nitidamente assim, precisava tirar coisas. Foi tirado. 3 dias. Foi tirado, né? O cliente, quando está junto, sempre vai tirando, às vezes, porque quando não está organizado, você não consegue visualizar o que você tem. Aí acaba, às vezes, usando sempre as mesmas roupas, ou às vezes compra roupa igual, porque já não lembrava que tinha, porque estava lá escondida. Então, quando você começa a organizar, você começa a tirar para fora as coisas do armário, você começa a ver, nossa, nem lembrava que tinha isso aqui. Olha só, procurei tanto por essa peça e não achava. Então, isso é bom, sabe? Começa até a renovar os looks, vamos dizer, né? Porque consegue identificar o que você tem. Então, a organização, ela traz muito benefício, né? Então, a questão do tempo vai determinar muito o volume de coisas e o espaço, né? Além desse caso de uma pessoa que acumulava coisas, que outro caso impactante que te marcou, assim, nesse teu período como organizadora pessoal? Então, eu não consigo me recordar, assim, algo impactante que marcou, porque como profissionalmente, para mim, é o meu trabalho, então é natural, né? Eu entrar lá para colocar ordem, né? Organizar para aquele cliente. Então, foi um caso, assim, da acumulação, né? E, claro, às vezes acontece de ter o excesso de coisas para o pequeno espaço. Então, às vezes tem que acontecer o quê? Botar, tipo, São Paulo dentro de Criciúma. Ou vamos dizer, São Paulo dentro de Tubarão, menor ainda. Então, assim, a gente tem que tem todo o remanejamento. Então, às vezes, isso se torna, né, mais difícil por questão do volume de coisas. Então, eu sempre tento explicar que isso vai perder a funcionalidade por conta do volume de coisas com o espaço, né? Então, às vezes a gente pega uns casos assim que a gente tem que vai remexer. É quase um trabalho de psicologia. Também. Pri, qual é o principal erro ou os principais erros que as pessoas cometem nas suas casas com relação à organização e que poderiam ser evitados ou que elas podem mudar, parar de fazer, parar de errar? Então, acredito que primeiro de tudo é entender a importância da organização para a nossa vida, para a nossa rotina, né? Os benefícios que ela vai trazer. Quando a gente entende isso como um princípio, isso já vai trazer facilidade, né? Então, assim, você vai fazer uma triagem no seu armário. Não deixa acumular as coisas, sabe? Sabe aquelas sacolinhas de presente, sacolinha de papel que vem nas lojas, que vai acumulando, sabe? Vai lá para a área de serviço, vai para as gavetas. É algo que, se deixar, parece que brota, né? Na casa da pessoa. Brota, então, multiplica. Vai acumulando. Então, tem objetos que, se a gente não tiver atento ao nosso lar, vai acumulando. Então, tem que ter sempre esse olhar. Comprei um presente, essa embalagem. Não vou precisar. Vamos descartar. Preciso do espaço ou preciso da embalagem? Né? De vez em quando, vai lá, tô com cheio de sacolinha. Tira um pouco da sacolinha, vai deixando somente aquilo, algumas, né? Para o que precisa. Então, a gente tem que ter um olhar atento para a nossa casa. O que me incomoda aqui? O que me incomoda na minha casa? Eu incomoda é que a área de serviço está sempre bagunçada. Mas por que está sempre bagunçada? Porque não tem espaço. Será que eu não tenho espaço? Ou será que tem coisa demais? Será que eu tenho coisa demais? Será que tudo que tem ali dentro eu preciso? Mas pode ser que um dia eu vá precisar.
A gente tem que pensar sempre dessa forma, em todos os ambientes da casa. Um dia eu posso precisar, mas será que aquele dia que você precisar vai compensar você ocupar um espaço que você precisa durante muito tempo? Né? Então, a gente tem que fazer as pessoas pensarem sobre isso, abrir os seus armários e olhar para eles. O que está me incomodando aqui? Por que eu não consigo manter a ordem? Porque tem muita coisa que eu ganhei, tenho pena de dar, né? Às vezes tenho pena de tirar, porque tem um apego emocional, mas eu preciso disso. Né? Tá ocupando um espaço para mim, tá acumulando. Então, a gente começa a ter esse entendimento, essa sensibilidade, e vai tirando, começa a tirar. Aí, quando você começa a tirar, você sente uma sensação boa. E a gente fica leve. Fica leve, porque você vê que isso é bom. E aí você começa a entender, não, esse é o meu limite de coisas que eu posso ter. Comprei mais coisas, eu vou tirar. Né? Tem uma não é uma regra, né? Mas tem um ditado que diz que a gente precisa avaliar se a gente não usa algo por 6 meses, sim. Se não usar, doa, descarta, enfim. É válida essa regra, Pri? É válida. Eu sempre compartilho com os meus clientes quando eles precisam fazer a triagem de alguma coisa e às vezes tem dúvida do que tirar. Pri, como que eu começo a tirar? Uhum. Faz a pergunta. Usei no último ano? Não usei. Já faz 4 anos que está aqui e nunca usei. Esse é um candidato forte a se retirar, né? Ou para doação, ou para descarte mesmo. Isso, né, o cliente vai determinar para onde ele vai. Então, se a gente for fazer isso na nossa casa, vai ter muita coisa que vai sair. Vai. E a gente tem que fazer isso rotineiro, né? Então, lá em casa, a cada 3 meses eu faço a manutenção nos armários. Os armários são organizados. Na tua própria casa? É, organizada. Chega a precisar disso, Pri? Fica assim, os papeizinhos que as crianças vão brincando, presente e tudo. Então, eu vou lá no armário, o meu armário, faço uma limpeza e eu já vejo, essa roupa aqui já não vou usar mais, não faz mais sentido. Já aproveito e já tiro. Vou no quarto das crianças. Isso daqui já não serve mais. Sabe aqueles lixinhos que eles vão brincando, vão montando em casa, preparando, vai acumulando folhas e papéis? Então, coisas que estão ali ocupando espaço. A gente tira. Sempre sai alguma coisa. É um exercício prático, porque você vai usar as mãos, né, para fazer. Mas também é um momento de reflexão, né, Pri? Porque quando você entra numa casa, por exemplo, a própria pessoa, né, entra na própria casa e olha e pensa, por onde que eu começo? Por onde que uma pessoa começa a organizar a sua própria casa se ela não puder ainda contratar a Pri? Eu sempre digo assim, faça por etapas, né? Não tenta tirar um dia assim, eu vou tirar um sábado e vou organizar tudo. Não faça isso. Por quê? Porque você vai cansar. É um trabalho que né? Ele tem uns memes, né? Que eles botam aquelas roupas em cima da cama e digam, eu vou arrumar meu guarda-roupa. Fica lá, por que eu fui começar? Vai dizer que nunca aconteceu comigo, aconteceu semana passada. Eu organizar umas peças lá, tá lá até hoje, não deu mais. Aí pensa, por que eu fui começar, né? Porque gera um cansaço, você não estava às vezes num dia muito bom. Então faça por etapas, né? Faça um planejamento. Começa pelo que é mais tranquilo na casa, o ambiente mais leve. Então vamos supor que comece pela cozinha, né? Hoje eu vou tirar o dia para organizar a cozinha. Espere para você estar num dia bem, para você estar disposta, porque realmente é um trabalho cansativo. E se você começou, você precisa terminar, porque vai ter que tirar as coisas de dentro do armário. Eu digo assim, coloque uma música que você gosta, porque a música, né, dá uma animada. Então, é igual fazer limpeza na casa, né? A música, ela já anima a gente limpa até mais, limpa melhor, né? Então, eu sempre gosto. Bota uma música e isso vai inspirar você. Abra os seus armários e olhe para ele. Pensa, o que eu posso melhorar aqui? Então, você vai começar a tirar as coisas que você não usa mais, às vezes um objeto quebrado, um lixinho, coisas que já estão mais velhas. Um potinho sem tampa, que sempre tem um potinho sem tampa. Aí, por que é tão difícil jogar fora os potes sem tampa? E aí, quando eu era criança, eu lembro que a minha mãe tinha uma gaveta só de tampa de pote. Os potes eu acho que não tinha, mas não tinha uma gaveta de tampa de pote, gente. Eu duvido quem não tinha isso em casa também. A gaveta do armário da cozinha cheia de tampa. E acontece. Não servia pra nada. Se for montar, eu sempre na hora que eu vou organizar, eu monto todos os joguinhos, né? Testo pra ver se tem todos os potes em tampa. Sempre sobra tampa e sobra pote sem a tampa. Eu tô falando. Sempre sobra. Não tem uma casa até hoje que eu disse, não sobrou. Sempre sobra. Então, ali tá ocupando um espaço para você, né? Então, já vai fazendo aquela triagem, né? Já olha para os seus armários, pensa assim, gosto de usar os eletrodomésticos todo dia. E tá lá no alto, e ficar pegando a banqueta todo dia para pegar. Opa, vamos tentar melhorar.
Vou trazer eles para baixo, boto esses, por exemplo, forma que eu uso pouco, boto mais para cima, as travessas mais para cima e trago os elétricos para baixo. Para mim, a gente chama de área nobre. A área nobre é tudo que está em meu fácil alcance, que eu não preciso subir numa banquetinha. Fazer muito movimento. Muito movimento. Por quê? Porque agilidade na minha rotina do dia a dia. Depois disso, eu precisar pegar uma banquetinha, aí já é a área de armazenamento. São objetos que a gente usa esporadicamente, né? Então, tem casas, nunca dá para dizer, bota forma lá pro alto, porque tem casas que fazem bolo todo dia, usam forma todo dia. Cada casa vai ter a sua necessidade. Cada casa tem a sua necessidade, então a gente sempre vai planejar de acordo com a rotina. O que usa mais fica mais abaixo, e pro alto, né, coisas que usa menos. Então a gente tem que ter sempre essa visão, essa sensibilidade. Isso vale para todos os cômodos da nossa casa. Tu sempre foi organizado, Pri? Sempre fui. Desde sempre? Sempre. Sempre fui. Tu era a pessoa que organizava os trabalhos de escola? Sim, em equipe? Eu sempre, na verdade, assim, eu tinha um pouco do toque, né? Uhum. De ser tudo assim, alinhado. Chegava na minha mesa, tinha que botar tudo aqui, tudo o lápis, tudo bem alinhadinho, certinho. Então, por isso que eu entendo que o excesso é ruim, porque eu já vivi esse lado, né, do excesso, de ter um tapete, assim, aquele tapete tá torto, me incomodava. E aí eu tinha que ir lá e arrumar aquele tapete. Isso já é passar do limite. Isso passa do limite, porque você limpar a casa e se sujar, você ficar incomodado com aquela sujeira. Então, isso é o excesso, isso já está atrapalhando você, porque isso prejudica você de viver uma vida leve. Né? E Deus não quer isso. Porque tem dias que vai ter bagunça. Sim, vai ter dias e tá tudo bem. Entendeu? Vai estar, né? A casa não vai estar um brinco, vai ter marca de pé no chão. E tá tudo bem. E assim, às vezes o sofá vai estar com a almofada no chão, vai estar revirado, vai ter uma manta ali, e tá tudo bem. Porque a nossa vida, né, é prioridade. Os nossos filhos, a nossa família é prioridade. Eu não posso deixar de sair, de aproveitar com eles, porque eu tenho que fazer algo na minha casa, ou porque tem que estar lá tudo perfeitinho, não deixar eles brincar por conta disso. Então, eu já vivi esse lado, né? E eu me cobrava muito, porque eu sabia que isso era errado, isso me fazia mal. Quando eu tive esse entendimento, né? Aí veio a Betina, a minha filha, e ela me ajudou nesse processo, porque ela foi uma criança que ela precisava muito de mim, ela chorava muito, ela ficava o tempo inteiro comigo, e eu tive que fazer uma escolha. Ou eu deixava a minha casa e fazia no tempo que desse, ou eu ia ter que, né, eu ia começar a me incomodar por conta disso, não ia dar conta. Então, Deus vai trabalhando no nosso coração, vai dizendo, não, tem o seu tempo para todas as coisas. Não deu tempo de fazer agora, tá tudo bem. Só não deixar acumular, claro, né, a gente vai fazendo um pouco por vez, e a vida flui, e isso traz uma leveza, isso é bom. É muito bom viver assim, né? Então, a gente vê assim, quando a pessoa se cobra demais, é porque, tem um alerta aí, vamos tentar entender o porquê que eu sou assim. A busca pelo equilíbrio, né, Pri? A busca pelo equilíbrio sempre. O nosso programa hoje foi organizadinho, tá bom? Foi bem organizado, porque a Pri, que é a personal organizer, a Pri Monteiro, nos ajudou a manter isso aqui em dia. Vai ficar organizado, viu, Pri? Vai. Eu adorei te conhecer. Obrigada, tá? Por ter vindo. Foi meu. Muito obrigada pela Voltem sempre para Criciúma. Venham morar em Criciúma. Fiquem em Criciúma. Vai ser uma honra. E ajudem a organizar a Criciúma. Criciúma tem meu coração. Amo essa cidade, e o que precisarem de mim, né? De dicas, estou aberta, né, para isso. Eu amo falar sobre organização, amo muito. Eu ministro workshop, né, para as donas de casa, né, ensinar a ter esse olhar de amor pelo nosso lar, porque eu sempre digo, indiferente de como ele é, do tamanho que ele é, as pessoas, mas tem aqueles closet perfeito. Não, pode ser um guarda-roupa simples, é organizado. Deus te deu, então a gente tem que amar e cuidar dele, né, dar valor para aquilo que a gente tem. E aí isso faz com que a gente viva mais tranquilo, né? Então, a organização é sobre isso. Obrigada, Pri. Obrigada a você. Essa é a Pri Monteiro, personal organizer, minha convidada dessa semana do Pod, que passou por aqui para dar uma organizadinha aqui, tirar os potes sem tampa, as tampas sem pote, deixar tudo em dia. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Na semana que vem tem mais. Um beijo e até lá.